Saúde mental tem registado um impacto crescente nos últimos meses, pelos termos a que nos obrigou o isolamento e as dificuldades acrescidas na área financeira e social de pessoas individuais e de famílias, e que levam ao desenvolvimento de ansiedade e depressão. Ainda assim, falamos das doenças mais incompreendidas e estigmatizadas pelos amigos, pelos colegas de trabalho e pela sociedade em geral, e muitas vezes pelo próprio doente. O médico psiquiatra Gustavo Jesus junta-se agora a nós por videochamada nesta edição da manhã. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo. Como é que explica o facto de, nos primeiros dias de janeiro, as solicitações de consultas nesta área terem disparado cerca de 450%? Então, muito bom dia, muito obrigado pelo convite para falar deste tema que é muito relevante. Aliás, acabou de dizer, que o grande problema era que se mantinha um estigma associado aos cuidados de saúde e, portanto, até é bastante satisfatório saber que, apesar desse estigma, as pessoas estão a procurar os cuidados de saúde mental. Mas não é de espantar que a procura tenha aumentado de todo, porque nós estamos a viver uma fase de stress muito prolongada no tempo. Esse stress tem uma série de características, nomeadamente a incerteza do seu fim, a incerteza do desfecho em termos de saúde do próprio, dos seus familiares, como disse também, os efeitos socioeconómicos da pandemia sobre as pessoas e sobre as famílias, e portanto esta vivência contínua de stress é um fator de risco para o desenvolvimento de perturbações psiquiátricas comuns, como é o caso da depressão e a ansiedade. Eu chamo só a atenção, que ainda há pouco apresentou uma notícia interessante de um estudo que eu já conhecia, que mostra que doenças graves, como por exemplo a esquizofrenia, aumentam o risco de mortalidade com Covid-19. Portanto, podemos ver aqui que a saúde mental tem uma intervenção nesta pandemia em áreas diferentes, nomeadamente nas doenças mentais graves. Essa questão um pouco mais à frente, mas já que aborda este estudo da Lancet que agora é publicado, qual é que é a sua opinião? Estes doentes com casos graves de doenças mentais deveriam ser priorizados no que toca à vacinação contra a Covid-19? Bom, é claro que a minha opinião é claramente enviesada porque eu sou médico psiquiatra, mas eu sou da opinião que sim, que deviam ser priorizados. Os doentes mentais graves, como é o caso das pessoas com esquizofrenia, têm uma série de características da própria doença do ponto de vista do seu funcionamento cognitivo, do seu entendimento dos riscos e da sua exposição aos riscos ou da sua capacidade de se protegerem dos riscos, que é menor. Além disso, por mecanismos que nós ainda não conhecemos bem, a própria doença parece apresentar um risco maior de doença grave com Covid-19 e, portanto, sem dúvida que sim, que eu colocaria os doentes mentais graves, como é o caso das pessoas com esquizofrenia, no grupo prioritário de doentes a ser vacinados. Isso não acontece em grande parte da Europa. Aliás, são aqui 3 ou 4 países apenas que priorizaram esses doentes. Como é que olha para essa situação? Eu olho com os olhos da naturalidade de que uma decisão destas é uma decisão simultaneamente de saúde, portanto uma decisão sanitária, mas também uma decisão política, e eu não estou a pôr em causa essa decisão, porque nós temos que perceber que os recursos, nomeadamente os recursos de vacinação, são limitados e que, atendendo à limitação dos recursos, há que escolher grupos prioritários em detrimento de outros, o que quer dizer que se eu optar por vacinar a população idosa e não vacinar a população de esquizofrénicos, eu não estou necessariamente a fazer uma escolha errada, não é? Porque estou a proteger um determinado grupo e não outro. Portanto, mas é uma questão de decisão e essa decisão é muito difícil. Eu acredito que seja muito difícil para quem faz os grupos prioritários decidir incluir ou excluir determinado grupo de doentes. Doutor, vamos voltar então à nossa conversa, àquela que estávamos a ter, não sobre estes casos graves nem sobre vacinação, mas sobre o facto de, no início deste ano, ter disparado de forma bastante significativa a solicitação de consultas nesta área da saúde mental. Falamos essencialmente de depressões? Sim, é uma boa pergunta porque nós falamos, por um lado, de depressões e de perturbações de ansiedade, mas também de sintomas depressivos e sintomas de ansiedade. Saiu um artigo muito interessante na revista Nature, que é uma revista muito reconhecida, científica, neste mês de fevereiro de 2021, que mostra que a compilação, digamos, dos estudos a nível mundial, dos quais alguns deles são portugueses, mostram que existe, durante a pandemia, um incremento dos sintomas depressivos e dos sintomas ansiosos num elevado número de pessoas da população. Portanto, há uma percentagem muito elevada de pessoas, muito mais elevada do que aquela que desenvolve doença, que desenvolve sintomas depressivos e ansiosos, portanto, uma tristeza mais persistente, uma ansiedade mais disfuncional. Mas os estudos mostram também que a maior parte desses doentes não permanece doente. Ou melhor, a maior parte dessas pessoas não desenvolve doença, tem apenas sintomas transitórios de ajustamento a uma situação de stress. O que agora, entende-se no momento que atravessamos, esses episódios, digamos que pontuais?
Sim, isso entende-se, mas o que há a destacar é que dessas pessoas que desenvolvem sintomas depressivos e ansiosos transitórios, algumas delas, mesmo no momento agudo dos sintomas, precisam de ajuda técnica, médica, psicológica, porque os sintomas se tornam disfuncionais, nomeadamente para a sua vida familiar ou profissional. Mais grave do que isso, são aqueles que, e eles existem, ou seja, embora nem todos estes desenvolvam doença de depressão, uma percentagem deles desenvolve e, de facto, as taxas de depressão nos vários estudos feitos no mundo durante a pandemia e nesta fase atual são maiores do que as taxas habituais de depressão na população geral. E esses, sim, obrigatoriamente têm que procurar ajuda. Obrigatoriamente, digo eu. Claro. Eu espero que as pessoas procurem ajuda e que ultrapassem o estigma de procurar ajuda para essas patologias. Doutor, e há capacidade de resposta a todas estas solicitações que têm crescido tanto nos últimos tempos? O país tem capacidade de resposta médica para todas estas situações? Eu recentemente vi uma notícia, aliás, do Expresso, que dizia que o número de urgências psiquiátricas diminuiu, mas que o número de consultas de psiquiatria no Serviço Nacional de Saúde se manteve, se não mesmo aumentou. Isso é um indicador positivo, é um indicador de esperança de que o Serviço Nacional de Saúde está a conseguir dar vazão aos pedidos e à procura de cuidados. Mas há que salientar que, de certa maneira, os cuidados estão na mesma a ser um pouco constrangidos, porque, por exemplo, nós sabemos que há uma percentagem das consultas que estão a ser feitas por telefone e, quer queiramos, quer não, e eu próprio estou a fazer consultas por telefone no Serviço Nacional de Saúde, mas eu tenho que reconhecer que fazer uma consulta de psiquiatria por telefone não é o mesmo, por mais esforço que eu faça, do que fazer uma consulta de psiquiatria presencial. Portanto, eu penso que os recursos estão a ser bem alocados e há uma resposta a ser dada, mas essa resposta, por constrangimentos da própria pandemia, é ainda assim algo limitada nesse sentido. Doutor, como é que explica o facto de sermos o segundo país da Europa com a mais alta taxa de doenças psiquiátricas? Salvo foi, somos passados só pela Irlanda. Certo. Isso é uma pergunta de 1 milhão. Portanto, na verdade, se nós tivéssemos resposta a essa pergunta, seria excelente, porque o diretor do Plano Nacional de Saúde Mental e todos os seus colaboradores poderiam delinear uma estratégia para eliminar esse problema. Claro que há vários fatores, nomeadamente fatores até do próprio acesso aos cuidados de saúde, que foram elencados até na elaboração do Plano Nacional de Saúde Mental, e depois fatores de risco, porque repare, quando nós avaliamos uma doença mental e a sua frequência, nós temos que remeter para os fatores de risco e para os fatores desencadeantes. Existem, a depressão é uma doença do cérebro e é uma doença que resulta de um desequilíbrio biológico que é influenciado por fatores ambientais, e nomeadamente psicossociais e nomeadamente económicos. Portanto, a conjuntura económica, por exemplo, só para falar num dos fatores, pode influenciar o desenvolvimento da depressão. E entre outros fatores, nomeadamente até fatores biológicos. Portanto, se nós fizermos estudos populacionais, podemos até chegar à conclusão que algum tipo de fator genético é aumentado, mas isto estou a fazer estou a pôr aqui uma hipótese teórica, não é? Doutor Gustavo Jesus, só para terminarmos, voltamos àquilo que eu falava na introdução, o doutor já aqui tocou ao de leve também, o estigma associado a estas doenças do foro psiquiátrico. Como é que se lida com esta questão? Como é que se ultrapassa o estigma? Eu acho que o estigma, para já eu queria dizer que o estigma não é uma coisa só da população geral, existe estigma relativamente à doença mental em todos os campos e já agora faço aqui uma pequena observação sobre os profissionais de saúde, porque também li recentemente uma notícia do Expresso que fazia referência ao estudo do INSA, do Instituto Nacional Ricardo Jorge, um estudo importante sobre a saúde mental na população e nos profissionais de saúde em particular, e mostra-nos que os profissionais de saúde têm uma elevação muito relevante das taxas de depressão e de perturbações de ansiedade, e eu na minha prática clínica verifico isso, porque vejo que os meus colegas, por exemplo médicos, da linha da frente e não só, procuram a minha ajuda por estarem num estado que não é o seu estado habitual, portanto há claramente um risco aumentado destas doenças. Agora, esses colegas, por exemplo, também têm alguma dificuldade em procurar a psiquiatria, portanto existe uma ideia generalizada que resulta da história da psiquiatria, da história da farmacologia, da forma como os fármacos funcionavam antigamente e os tratamentos eram pesados, que faz com que as pessoas se tenham afastado um pouco da psiquiatria. Eu queria realçar que a informação correta, científica à população sobre a doença, neste caso depressão, é a melhor maneira de mitigar o estigma e de aumentar a procura dos cuidados de saúde, porque neste momento tratar depressão é altamente eficaz. Portanto, existem fármacos, medicamentos antidepressivos, sobre os quais até recentemente ouvi comentários bastante pejorativos, mas que são altamente injustos, porque o tratamento antidepressivo atual é muito eficaz, muito seguro e isento da maior parte dos efeitos adversos, e alguns que tenham são mitigáveis nas consultas e na negociação terapêutica que se faz com o doente. E, portanto, a população, para a redução do estigma, deve saber e deve conhecer que a depressão é uma doença muito comum,
que não é preciso ser fraco de espírito ou maluquinho para ter depressão, que é uma coisa que ainda existe na cultura geral. Portanto, qualquer pessoa está sujeita a ter esta doença, o tratamento existe, é eficaz e seguro e, portanto, deve ser procurado quando é necessário. E quando o estigma está nos próprios profissionais de saúde que precisam dessa ajuda, isso mostra-nos que ainda há um longo caminho a percorrer, mas que se vai travando todos os dias. Doutor, bom dia, muito obrigado. Muito obrigado, Hugo.